Olá, estudantes! Meu nome é Gabriela, eu faço medicina no exterior. E esse vídeo é o lançamento da nossa série Vá Ler um Livro. E nada melhor para inaugurar essa série que a coleção Romances de Hoje, da Jenny Colgan. E em cada livro com seus nomes fofos, com as capas mais delicadas e perfeitas, com os maiores nomes para livros que eu já vi, trata a história de personagens mulheres fortes que precisam lidar com recomeços, que passam por várias crises em várias áreas de suas vidas e de alguma forma tem que lidar com isso, tem que se reinventar. E por incrível que pareça, eu estava passando por essas mesmas coisas na fase que eu conhecia a Jenny Colgan. Por isso, esses livros marcaram tanto a minha vida, tanto o meu momento de vida que eu estava passando. E eu espero que o que eu falar aqui nesse vídeo te motive a procurar por esses livros e que sejam significativos na sua vida também. E é uma sequência de livros que é impossível não se identificar. Isso porque envolve acontecimentos do dia a dia, envolve portas fechadas e a necessidade de um recomeço. E de novas oportunidades em que cada personagem precisa literalmente recomeçar a vida do zero. São muitos personagens que já estão acima dos 30 anos, já têm filhos e precisam recomeçar suas vidas. Então é impossível não se identificar com essas histórias. São situações reais, problemas reais, em suas profissões, em sua vida amorosa, inclusive. E por isso que em 2019 a editora Arqueiro lançou o selo Romances de Hoje. E uma coisa que eu acho muito interessante nesse livro é que ele não mantém uma linearidade. Uma linearidade. Você acha que ele vai te guiar por um caminho e daqui a pouco vai um rebuliço na vida da personagem? Ela já vai para um outro caminho. É muito bom esse livro. O primeiro livro é A Pequena Livraria dos Sonhos. Gente, que é o nome mais lindo que é esse? Só os outros livros. O livro conta a história da Nina, que é uma bibliotecária apaixonada pela sua profissão. As pessoas que conhecem a Nina dizem que ela ressignificou a própria profissão, porque ela sabe exatamente o que cada leitor precisa ler. Você chega lá com problemas na sua vida profissional, ela tem um livro para isso. No entanto, toda essa magia que a Nina cria, através dos livros, é interrompida quando a biblioteca em que ela trabalha é encerrada. Então isso retrata um problema, não só do livro, entende? Um problema real na nossa sociedade também. Por que as bibliotecas são fechadas? Porque muita gente está indo para os meios tecnológicos para procurar ler os livros, entende? E com isso, a decadência das bibliotecas. Então, quando a biblioteca que ela trabalha é fechada, era o ganha-pão dela ali, entende? Ela se vê sem rumo, perdida. Então, ela vai pra casa dela, pro apartamento dela, que é quase uma biblioteca de tanto livro que ela tem lá. E ela vê um classificado. Em um dos jornais, ela acha um classificado. Ela vê a oportunidade de mudar de país para a Escócia. Mas essa oportunidade, ela que criou, devido ao momento de epifania que ela teve. Ela viu no classificado a venda de uma van. Uma van gigante. Nina é uma menina pequenininha e acha uma van enorme. E decide, na cabeça dela, que vai trabalhar com uma biblioteca ambulante lá na Escócia. Sonhos não têm limites. É o que a Nina tá ensinando pra gente nesse momento. E ela arrisca tudo. Arrisca suas economias, arrisca o seu tempo. Nina já não é mais uma menina. Nina... Nina já é uma mulher com seus 30 e poucos anos e decide arriscar tudo para ressignificar sua vida. E é no vilarejo Terras Altas que ela encontra o seu recomeço. Ela encontra um lugar para morar e ela arruma confusão com o dono do lugar. A vizinhança toda começa a especular quem é essa menina que tá chegando, essa intrusa no nosso pequeno vilarejo. É tipo a sensação de mudar pra uma cidade pequena, que todo mundo se conhece, aí chega lá um intruso. É bem diferente. Gera esse estranhamento, e foi o que aconteceu. E por isso que eu digo, Nina é uma mulher pequena, porém grande o suficiente para arriscar tudo e recomeçar sua vida. No livro é repleta dos mais valiosos detalhes, que Jenny escreve com maestria. Jenny, né? Viramos amigas já. Então, nas suas 304 páginas, que só a experiência de ler,
e aproveitar cada detalhe, você sabe vivenciar o que a Nina tá passando. Isso que faz a leitura valer a pena, por isso que eu gosto tanto de ler, vivenciar a história. Além disso, o livro mostra sobre a importância de batalhar pelos nossos sonhos, por aquilo que a gente acredita. A Nina foi lá, acreditou que ela podia fazer, dar certo o negócio dela, e deu certo. Por que a gente não pode? O próximo livro é A Padaria dos Finais Felizes. Que nome fofo, cara. A padaria fabrica pães, vai fabricar finais felizes. A maestria dos títulos desses livros são esplêndidos. Em suas 336 páginas, Jane conta a história de Polly, uma mulher de 32 anos que vivia um relacionamento abusivo. E esse rapaz era sócio dela numa empresa de designer. Então, quando deu errado o relacionamento, todas as áreas, profissional, amorosa, também começaram a ruir, a dar errado. O carinha foi morar com os pais dele, né? E ela se recusou a fazer isso. Ela se recusou a voltar para casa dos pais. E ela passou a não saber o que fazer, porque os apartamentos da região dela estavam muito caros. Então, ela pode decidir se mudar para uma ilha, onde os carros precisam esperar numa ponte. E que para entrar nessa ponte tem que esperar a maré baixar para atravessar, né? E eu me identifiquei muito aonde eu tô morando agora. Tem uma ponte e a gente tem que ficar horas nessa fila esperando os carros e tudo mais. Então, mais um motivo para eu ter me identificado com esse livro. Olha, aceita ficar num sobrado em cima de uma padaria desativada. E ela já gosta, o hobby dela é cozinhar, então pra ela foi a realização. E todo dia ela recebe a visita matinal de um papagaio do mar, chamado Neil. Ele vai ser muito importante no livro. Leiam o livro. Porque a única companhia dela é o papagaio nessa ilha, olha só. Tudo isso muda quando simplesmente ela quer tomar um café da manhã e sai pela ilha pra procurar alguma coisa assim. Alguém que vende um café e um pãozinho. E ela não acha. A única coisa que ela se depara é a dona do prédio onde ela mora, que fabrica uns pãezinhos. Os pãezinhos são todos duros, é um ambiente abandonado e sem muito atrativo. E mediante a isso, ela decide começar o seu projeto, já na padaria desativada em que ela mora. Isso é tão revolucionário para as pessoas da ilha e para as pessoas ao redor, próximas à ilha, que essas pessoas de cidade próximas enfrentam a maré só para conhecer os pãezinhos de Polly. E novamente, Jane traz os repletos detalhes para esse livro. Tão perfeito que você consegue praticamente sentir o cheiro das focaccias e dos bagels. Eu não sei falar o nome disso. Preparados por ela. A forma que a Jane escreve é tão envolvente e retrata questões emocionais dos outros personagens também, que a senhora que estava competindo com a Polly no começo tem tanta bagagem emocional que acaba justificando o seu jeito de ser. Fala que toda noite essa senhora ia até o cais esperar os integrantes da sua família, que saíram de barco em dia de tempestade e nunca mais voltaram. E anos depois, ela ainda esperava, noite após noite. Não, seja gentil, você definitivamente não sabe o que o outro está passando. Atrás de um aspecto rude, de uma cara fechada, tá muitos traumas, tá muita dificuldade, tá muitas questões não resolvidas. Mas, gente, só lendo o livro para você vivenciar toda essa experiência. A Jane, com seus vários detalhes nesse livro, permite isso. Você se sente indo para Inglaterra, para Escócia, para esses países onde o livro se passa. O terceiro livro é A Adorável Loja de Chocolates de Paris. Eu não disse que a Jane é muito boa para escolher nome de livro? Esse livro é uma história sobre amadurecimento e crescimento. Conta a história da Anna Trent, que é supervisora de uma loja, de uma fábrica de chocolate. É chocolate industrial. Num acidente de trabalho, a vida da Ana muda completamente. Ela vai para o hospital e no hospital, ainda em recuperação, ela encontra a sua antiga professora de francês, a Dona Claire. E ela fala sobre uma oportunidade de trabalho em Paris para trabalhar com o grande chocolatier Thierry Girard. E ela muito indecisa se vai ou não vai, decide arriscar. Só que assim, esse Thierry Girard, ele só fazia chocolate artesanal, ou seja, o cara era profissional mesmo. E a Ana tava, tipo assim, perdidinha das ideias. Ela pensava, eles vão achar que eu sou uma fraude, porque eu não sei fazer chocolate. E
ela vai mesmo assim, e com um pouco de sorte e muita paciência, com a ajuda dos amigos que ela encontra lá em Paris, descobrir mais sobre o verdadeiro chocolate, mais sobre si mesmo. O livro trabalha muito com a sinestesia, então ele fala que é um romance delicioso. A importância de sonhar e lutar pelas coisas mais doces da vida. As 320 páginas passam voando. E o livro, no final, tem receita. Você acredita nisso? Esse e o da padaria tem receita no final. Ou seja, as coisas que eles vão fazendo no livro, que a personagem está fazendo no livro, você pode ter a experiência de fazer. Ou seja, é a imersão de estar no livro. Então, se você quer um livro que trabalha vivências, que você pode vivenciar esse livro literalmente, é a coleção Romances de hoje. Principalmente os da Jenny Colgan. Porque, além de ser romances do dia a dia, você tem o poder de vivenciar ao ler os detalhes e também participar das receitas que os personagens estão fazendo. É bem interessante. E se eu puder resumir a lição do livro, é que tudo é possível quando lutamos por algo, assim como o amor pode sobreviver por anos. O quarto e último livro do vídeo de hoje é Um Novo Capítulo para o Amor. E, gente, a Jenny, pra dar nome, pra dar título pro livro, é perfeito. Porque, ó, Um Novo Capítulo para o Amor vai falar de Zoe, uma mulher apaixonada por livros. Assim como a Nina. Quando ela usa também os trocadilhos, ela escolhe muito bem as palavras. Porque a Nina também trabalha com os livros. É perfeito. Enquanto todos os nossos personagens até agora lidavam com questões, passavam por questões pessoais de se reinventar na profissão, se reinventar num relacionamento, do aluguel tá caro e ter que mudar de país para se sustentar. Aqui a gente fala de Zoe, que é mãe, uma mãe solteira, que além de sustentar a si mesma, tem que sustentar o filho. Uma menina de 4 anos. E ela se vê desamparada quando o aluguel da cidade de Londres aumenta absurdamente. A tia do menino, então, fala para ela se mudar para a Escócia. E meu querido leitor, se você prestar muita atenção, qual outra história se passa na Escócia que a personagem decide alugar uma van na Escócia, que fala de livros também? Pois é, a Nina. Então, essa história vai se intercalar, a Nina vai fazer parte da história da vida da Zoe. E a Zoe vai trabalhar pra Nina. A Jenny, ela é muito sagaz em intercalar uma coisa com a outra, o que torna a leitura muito mais envolvente e atrativa. Então, o livro mostra que Zoe precisou enfrentar muitos desafios para garantir o seu sustento e o sustento do pequeno Harry. Ela é uma personagem forte e determinada a não desistir, mesmo nos momentos em que tudo parecia impossível. O livro tem 400 páginas e nesse eu demorei muito para ler. A leitura foi bem mais lenta. O livro fala de outras narrativas. Ele joga assim títulos, né, por se tratar de um capítulo para amor, por se tratar de livros, né? Ele vai soltando outros livros para complementar a narrativa. E eu, curiosa que sou, fui pesquisando esses livros para entender um pouco o que a Jenny estava pensando quando colocou esse livro, quando citou esse livro no livro dela. Então esse foi o meu agradecimento para Jenny por esses livros tão reconfortantes, principalmente na época que eu estava passando. Eu conheci esses livros no período de 2021 para 2022, quando os meus planos fugiram do controle, quando eu me perdi de mim e quando eu já não sabia o que fazer nem como tomar decisões. Eu tinha começado um curso numa área totalmente diferente do que eu já tinha sonhado pra mim. E eu não tava bem. Eu não tava encontrando o meu lugar. E nesse tempo eu tomei a decisão de mudar de país. Que eu não conhecia ninguém, não sabia o idioma direito, com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, com a moeda totalmente diferente. Tanto a Nina quanto a Zoe, a Polly e a Ana, todas elas mudaram de país também pra recomeçar sua vida. Tem como não se identificar? Ter visto essas personagens lidando com todos esses percalços da vida e transformando o desconhecido em um lar, me motivou a fazer o mesmo, me deu coragem e força para fazer o mesmo. A transformar o desconhecido em um recomeço, a transformar o assustador em uma oportunidade. Por isso que eu estou aqui em um outro país, agradecendo todos os dias pelo meu recomeço. E eu escrevo capítulos novos todos os dias. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que você tenha se identificado com alguma parte dele e se sentido acolhido da mesma forma que eu senti quando eu estava lendo na fase que eu mais precisava. Até o próximo vídeo, bye!
Esse livro conta a história da Nina. Nina é uma bibliotecária que trabalha numa biblioteca.